É inútil aqui eu agradecer, todos já sabem como eu sou grato por esse convite, pela essa atenção que vocês estão dando ao meu trabalho, então não vale nem a pena eu estender sobre isso. Vamos tratar hoje aqui do romance Evgeny Onegin, de Alexander Pushkin, um escritor russo do início do século XIX, 200 anos. 200 anos, nada menos que 200 anos. Não é pouco tempo. E eu vou tentar fazer uma introdução a esse livro, uma apresentação desse livro em três aulas aqui, 3 sessões, né? A primeira é hoje, amanhã e depois. Então, eu pensei, a maneira mais simples de começar é apresentando o contexto em que o livro foi escrito. Tá? É impossível a gente se aproximar de uma leitura sem ter ideia do contexto, da situação, do ambiente, das circunstâncias em que o livro foi escrito, e depois ver quem foi esse sujeito, mais ou menos, esse autor. Então, rapidamente, eu vou falar sobre isso e peço até a colaboração dos colegas que estão aqui, caso tenham informações que me faltam, a completarem a minha exposição. Tá? Não precisam nem levantar o dedo, basta falar, nós somos poucas pessoas. Tá? Então, esse é um escritor russo. O livro foi escrito na Rússia, e isso significa que precisamos começar falando sobre Rússia. Eu escolhi, para começar a falar disso, eu escolhi uma data 100 anos anterior ao Pushkin, 100 e poucos anos, que é a época do Pedro o Grande, um czar que fundou um império russo. A partir dele, o que era uma monarquia comum, sim, passou a ser um império. Não é uma coisa que ele tirou da cabeça dele, havia outros impérios, né, na Europa, no Oriente, Império Otomano, Império Britânico. O Império Britânico são as colônias, né, mas havia. Mais tarde veio o Império Francês, o Império Austríaco, prussiano. Esse ideal de império foi muito comum. Mas ele tinha razões para fazer isso. Ele foi um dos maiores reformadores da Rússia, um dos maiores impulsionadores do desenvolvimento do país. Ele queria fazer isso e conseguiu fazer isso. Tá? E as marcas são visíveis até hoje. A presença do Pedro Grande está patente aqui no nosso romance, em alguns trechos. E o Pushkin vai escrever pouco tempo depois de terminar esse livro, ele vai escrever um excelente poema chamado Cavaleiro de Bronze, que é sobre o Pedro, não é sobre o Pedro Grande, mas é a partir de uma estátua de Pedro Grande. Este livro, inclusive ano que vem, vai sair numa tradução que eu fiz desse livro. E ele chamou esse poema, que é um poema longo, de novela em versos. E vários outros poemas longos que ele fez, ele chamou de conto em versos. E esse aqui é um romance em versos. Então, vemos que esse autor tem suas preocupações, suas constantes, né? Essa aproximação entre a prosa e a poesia é uma constante dele, nós vamos ver aqui também. Então, Pedro Grande faz uma profunda transformação na sociedade russa, tendo em vista o que se chamou posteriormente de modernização ou ocidentalização. Ele era um sujeito que realmente tinha muita iniciativa. Ele foi jovem para os Países Baixos, a Holanda, e muito jovem trabalhou como operário em estaleiros de navios, aprendeu a construir navios, aprendeu a construir várias coisas. Enfim, há uma série de histórias sobre ele. E ele volta e promove uma forma muito grande, transformações sociais grandes lá. Uma delas foi a criação de uma cidade. Ele muda a capital de Moscou para São Petersburgo.
E uma das intenções dele, não era só isso, era ter uma capital mais próxima da Europa. Tá? Uma saída para o mar. Porque, embora a Rússia tenha um território vastíssimo, hoje em dia, por exemplo, é como se fossem 2 Brasis deitados, né? Na época era maior ainda, tinha pouca saída para o mar, pouco acesso ao mar. Tinha o Pacífico de um lado, o mar gelado do Polo Norte, e do lado oeste apenas o Mar Báltico, o Mar Negro. E, então ali ele construiu essa cidade, basicamente a partir do nada, de uma região pantanosa. E para conseguir esse grande impulso no país, foi necessário uma iniciativa militar. Por quê? Na época dele, que é final do século XVII, início do século XVIII, o maior império, mais forte império militar era a Suécia. Pouca gente se dá conta, lembra disso, mas naquela ocasião era a Suécia o exército mais moderno, mais poderoso, que dominava todos os países nórdicos, uma grande parte do que é hoje a Alemanha, do Mar Báltico. E esse Carlos XII, era um imperador sueco, ele foi expandido. Aí ele resolveu invadir a Rússia. E foi a debacle dele. O Pedro Grande reuniu forças muito grandes, muito capazes de enfrentar esse império, e arranjou aliados, não lutou sozinho, arranjou alguns aliados, e resultado, esse império sueco, que era o maior na época, reduziu-se ao que é hoje. A Suécia ela nunca mais conseguiu ganhar aquela força. Por outro lado, a Rússia tomou muito impulso com isso. Tomou muito impulso, uma grande expansão econômica, cultural. É um exemplozinho anedótico, mas é só um exemplo. Tá? Por exemplo, o Pedro Grande fez uma lei que proibia os homens de usar barba, tinha que pagar multa para usar barba, porque a barba era um símbolo do atraso, dos antigos boiardos, a classe dominante rural antiga. Entendeu? Então a gente lê e diz, isso é engraçado, mas não é que ele fosse um sujeito ridículo, não, tinha razão para fazer isso, e muita razão. Entendeu? E são coisas assim que ele percebeu, que são mudanças culturais que vão criar base para grandes transformações materiais e sociais, entende? Mas então eu estou falando do Pedro para vocês terem ideia de que a Rússia, 100 anos antes de Pushkin, passou por um grande impulso de transformação, de desenvolvimento real. Tá? Agora, quando Pushkin nasce, em 1799, né, a Rússia já passou por outros grandes impulsos. A Catarina II, no meio do século XVIII, dá um outro vigoroso impulso de desenvolvimento à Rússia. E esses dois impulsos vão deixar uma esteira assim, que vão marcar todo o contexto em que o Pushkin vai se formar. Eu quero, antes de passar para o Pushkin, permita-me falar uma coisa aqui. Uma das características dessa fase do Pedro e da Catarina foi o esforço de modernizar a Rússia, e modernizar no sentido de dar impulso de desenvolvimento. Né? Uma das linhas que ele perseguiu foi a importação de formas europeias, formas jurídicas, formas educacionais e formas econômicas. Tá? Essa história da barba que eu mencionei é apenas um lado superficial, mas então toda a estrutura jurídica
e econômica, educacional, social, os estamentos da sociedade, a divisão, foi adaptada segundo uma intenção de, em alguma medida, espelhar a Europa. Tá? Bom, isso significa que, do ponto de vista de alguém daquela região, a Europa, não a toda a Europa significa os países que tinham capitalismo mais desenvolvido, os Países Baixos, a Inglaterra e a França. Então, no conjunto, o esforço dele era trazer alguma coisa, o mais que pudesse das relações capitalistas, ainda embrionárias lá, mas já em desenvolvimento, para a Rússia, com suas consequências culturais, jurídicas, etc. Então, nós temos aí essa capital que ele constrói, São Petersburgo, por exemplo, para construir, ele trouxe uma série de arquitetos, escultores, urbanistas, engenheiros da Europa, que trabalharam junto com russos, que ensinaram essa geração de russos. Essa cidade está lá, é um espetáculo, a cidade está preservada, é uma área enorme de preservação, muito difícil, mas está muito bem preservada, tendo em vista a dimensão que é. Eu estive lá mais uma vez, é uma coisa impressionante, e ela tem esse traço de expressar esse caráter importado, que, no entanto, manifesta alterações, peculiaridades, nas quais se reflete a experiência histórica local. Tá? Não, por isso, não são importações artificiais. Tá? Não são. Mas elas têm esse componente, são visivelmente... a fonte é uma importação, o primeiro passo. Tenha em mente também o seguinte, que embora essas transformações que vêm do Pedro Grande tenham origem, em grande parte, no esforço de espelhar, ou de competir, ou emular a sociedade europeia, ela vai ser feita na base de um país, de uma sociedade muito antiga, com cultura própria, milenar, forte e em desenvolvimento também, que não estava estagnada. Entende? Então, esse contraste digamos, de forças históricas, assim, vai redundar em manifestações de muito vigor no país, no caso do Império Russo. Né? Então, entre essas formas importadas estão as formas artísticas, como nós falamos, as formas literárias. Tá? Isso é importante para o nosso livro aqui. Na Rússia havia formas literárias próprias, antigas, medievais, que tinham vida vigorosa e se expressavam, sobretudo, nas camadas populares. Às vezes por meio da religião, às vezes nem isso, não é? Mas isso não aconteceu numa como se diz, num papel em branco, né? Numa tábua, como é que se diz tábua? Tábua rasa. Não, havia algo ali escrito. Já havia uma base dinâmica, que não estava morta, longe disso. Tá? Então, são conflitos que vão surgir a partir desse esforço de inovação. Isso marca, vocês podem imaginar que isso marca o país por séculos. Vai marcar por séculos, entendeu? Muito bem. Então, dito isso, eu vou falar agora da época do Pushkin. Ele nasce em 799,
é um sujeito que tem uma origem muito interessante, mas que não é excepcional. Assim, a classe letrada, intelectual russa, ou mesmo dita nobre dos estados superiores, não tem uma origem tão pura, digamos. Não é fácil reconstituir a linhagem passo a passo, como, por exemplo, na Inglaterra ou na Holanda, como a nobreza da França. Não é assim. No caso dele, nós temos por parte de pai, sim, tem uma família muito antiga, de séculos. E por parte de mãe, ele era bisneto de um sujeito que não era nem russo, era um africano. Era uma história curiosa, exatamente. Foi um garoto que trouxeram para a Rússia da África. Um garoto negro, ou era de Camarões, ou era da Etiópia, é uma coisa discutível. Há estátuas dele na Etiópia e estátuas em Camarões, como há estátuas do Pushkin também. A Etiópia é um país de religião cristã ortodoxa, tá? Então, que aproxima bastante da Rússia, né? E esse cara era um garoto negro, foi presenteado, assim, oferecido ao Pedro Grande, ao czar. E o Pedro Grande se interessou por ele, ofereceu a ele uma educação de ponta, enfim, mandou, inclusive, quando estava um pouco mais crescido, para a França, para completar os estudos. Ele se tornou engenheiro, e lá ele conheceu Voltaire, conheceu esses caras. Voltaire escreveu sobre ele. É um cara chamado Ganibal, é o nome africano dele. Ganibal. E ele volta para a Rússia, então o czar dá a ele um título de general, se torna um político importante, se casa com a figura da nobreza russa e enfim, vai ser o bisavô do Pushkin. Então tem essa duplicidade, é uma coisa interessante, né? Então o Pushkin vai... acontece que muito jovem, ele vai ter a oportunidade de estudar num local realmente privilegiado, que é uma escola que o czar, no caso aí, já o Alexandre I, acho que é o Alexandre I que criou isso, já foi. Uma escola para formar os quadros de que o governo, o Estado Nacional precisava. Tá? Vejam, o Império Russo é um império em constante expansão, em constante desenvolvimento, com alguns zigue-zague, mas a linha de desenvolvimento é constante. E ele, nesse desenvolvimento, da expansão, os caras precisavam ter um quadro formado. E um desses esforços de preparar quadros foi essa escola, um liceu, que se chama Tsarskoye Selo. Tsarskoye Selo significa aldeia do czar, o povoado do czar. Por quê? Esse é um lugar que hoje em dia se chama Pushkin. E quem vai a Petersburgo pode visitar, eu visitei. Né? Muito lindo, é um parque assim, lindo. E lá havia um palácio do czar, um palácio de férias, de verão. E anexo a isso tinha o liceu, onde estudavam esses jovens de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Faziam todo o curso. O Pushkin foi lá estudar. O czar e a família do czar conheciam todos os alunos. Eles se cruzavam no parque, viam-se, os alunos ali, o czar sabia o nome de todos os alunos. E o do Pushkin também. E ele
nesse liceu foi reunida assim, uma equipe de professores de elite mesmo, de russos e estrangeiros também. Inclusive ideias bem modernas para a época, iluministas e tal, eram discutidas nessa escola, entendeu? Esse czar Alexandre I começa o seu mandato com ideias muito modernizadoras. Ele começa a querer pensar numa monarquia constitucional, em criar concursos públicos, entende? Pensem que a Revolução, quando o Pushkin nasce, a Revolução Francesa tinha ocorrido 10 anos antes. Então, muito fresquinho, né? E a influência do iluminismo na Revolução Francesa na Rússia vem da Catarina II. Ela conhecia esses caras, ela se correspondia com ele, convidou o Diderot para ir à Rússia e ficou lá. Hoje, você vai a São Petersburgo, na Biblioteca Pública de São Petersburgo, lá está, numa sala espetacular, a biblioteca do Voltaire, completa, com os móveis do Voltaire. Porque a Catarina resolveu comprar quando ele morreu. E quando os franceses visitam a Rússia, eles fazem questão de ir nessa sala, porque eles queriam que aquilo estivesse na França. Mas não está. Os livros originários do Voltaire. O Voltaire, então, é um desses casos. Então, eu estou mencionando isso porque há uma difusão assim, muito preconceituosa a respeito da Rússia. Povo ignorante, atrasado. Não esqueçam isso. Entende? Então, o Pushkin está nessa escola, Tsarskoye Selo, e lá ele começa a sua carreira de escritor. É verdade que dizem que antes mesmo, aos 7 anos de idade, ele já escrevia poemas e em francês. Tá? Mas lá, então, aos 12, 13, 14, ele começa a escrever, e é muito debochado, começa a escrever coisas que satirizam os professores, os religiosos. Uma vítima constante dos poemas são os religiosos. São figuras religiosas. É muito curioso isso. Ele é um cara, desde cedo, ateu. Dizem que no final da vida, talvez não fosse, mas é discutível. O que se sabe, nós temos esse depoimento dele por escrito sobre... Inclusive, ele foi banido, eu vou ver depois, por causa de uma carta dizendo que ele estava estudando ateísmo. Então, essas cartas eram lidas pelas autoridades, e vamos ver depois disso aqui. Primeiro eu estou falando do curso, mas nessa escola, então, ele começa com poesia, fazendo poemas. Alguns anônimos, corriam no papel manuscritos e tal, e ocorre um fenômeno que aparece aqui no livro. No nosso livro, ocorre um fato, quando ele é estudante, eu não sei se eu vou achar, desculpe. Mas o que acontece? Há uma cerimônia de formatura, quando ele tem 14 anos, uma formatura numa série, em que ele lê um poema dele, homenageando o Liceu. E na plateia está um velho poeta chamado Djerjavin, que é um poeta do século XVIII. E esse poeta... e há uma pintura clássica, tá? Você pode ouvir no Museu Russo, uma pintura sobre essa cena, porque é muito falado, e que o Djerjavin assiste na plateia e depois vai comentar com os colegas dele assim: esse garoto vai superar todos nós. Um ano depois morre o Djerjavin, o cara que falou isso, né? Um ano depois ele morre. E esse poema é publicado numa revista importante, e ele se torna, aos 14 anos, é um cara famoso, é um poeta famoso. Entende? Agora, vejam, embora, como eu estou dizendo, poeta famoso, ele não tinha a atitude, vamos dizer, formal que se poderia esperar. Um cara muito bagunceiro, muito debochado. Ele
assim, tem uma questão que nessa escola, como eu disse, havia um parque, os alunos, era um internato para os alunos, né? Os alunos passeavam pelo parque e o pessoal da corte, todo o pessoal da corte, e ele paquerava muito as mulheres que andavam, era um garoto. E não se interessava se eram velhas, se eram casadas, se eram religiosas. Ele paquerava. E era atrevido. E eu não sei, que devia ter uma série de conversas, que alcançava sucesso. E criou muito problema. Muito problema. E foi criando essa fama também. Bem, isso aí só para dar uma ideia, mas sobre os estudos dele, o que a gente sabe é que ele lia bastante literatura, poesia, né? Na época, a poesia era muito forte, tá? Porém, já estava presente uma pressão para a transição para a prosa. Não só na Rússia, em outros lugares. No século XIX, nós podemos acompanhar essa transição bem forte, né? E na Rússia também. E a carreira do Pushkin, curtíssima como é, ele morre com 37 anos, 38 anos, nós podemos ver a transição da poesia para a prosa. Mas aqui, nessa altura, do jovem, ele é poeta, faz poemas. Pois bem, ele termina esse curso, ele é contratado para trabalhar no Ministério do Exterior, com um salário salário baixo, porque ele não era muito, assim, não tinha padrinhos fortes, ele criava muita confusão, mas ele foi trabalhar no Ministério do Exterior, e nessa altura é que ocorre esse fato. As cartas dele, as coisas que ele escreve são controladas, e aparece uma declaração sobre o ateísmo, dizendo, eu estou estudando muito ateísmo e tal. Isso e outras razões, mas isso daí resolvem afastar o Pushkin da capital. Ele vai para o sul do país, o que foi bom para ele, a meu ver. Foi muito bom. O que é o sul? O sul do Império Russo era a região da Cáucaso, Crimeia, Moldávia, tá? Mar Negro. Nós chamamos hoje Moldávia, mas na época chamava-se Bessarábia. Era uma província do Império Russo, Bessarábia. Ele vai para lá trabalhando como funcionário do Ministério Exterior e tal, vai trabalhar como governador. E lá cria muitos problemas também, e arranja umas namoradas. Inclusive tem uma que é citada aqui, numa passagem muito bonita, quando ele fala da Zizi. A Zizi, de cintura maravilhosa, de taça, que eu me apaixonei. Essa Zizi era uma das filhas de um sujeito que tinha uma fazenda lá na Moldávia, que ele namorou essa Zizi, que ele chama de Zizi. Então, para aí vocês já vejam que esse livro contém elementos biográficos do autor, né? Nessa região da Bessarábia, no entanto, ele também cria um problema com o governador e aí é transferido para outro lugar. Ele vai para uma fazenda, mas é lá na Bessarábia que ele começa a escrever. Ele começa a escrever o Evgeny Onegin. Aí de lá ele vai para Odessa, que é uma cidade à beira do Mar Negro, continua a escrever, e então nessa altura ele tem 23, 24 anos, tá? Então ele começa a escrever o nosso livro, Evgeny Onegin, com essa idade e nessas condições, né? É interessante observar que ele vai, a partir desse 1823, ele vai escrever o livro até 1830, durante 7 anos.
E nessa altura ele escreve, em 1800, ele escreve no final, assim, este livro foi escrito em tantos anos, tantos meses, tantas semanas, tantos dias. 1830. Porém, ele vai modificar esse livro durante mais 3 anos. Vai acrescentar coisas importantes, como a carta de Onegin para Tatiana, em 1833. E em 1837 sai a segunda edição em livro, onde ele fez mais alterações. Então, a rigor, ele trabalhou 14 anos no livro. Podíamos dizer 10, porque são as alterações mais importantes. Mas esses 4 anos em que ele preparou a segunda edição também sofreu alterações. Então, muito tempo fazendo um livro. Durante esse tempo todo, ele escreveu a sua obra, várias obras, mas porque essa segunda edição é 37, o ano em que ele morre. E o livro é publicado uma semana antes dele morrer. Então, esse livro tem essa característica de acompanhar a vida dele. E ao longo desse tempo de vida, muita coisa aconteceu com ele, ele se modificou muito. Mesmo assim, o livro mantém uma coesão, uma unidade, né? Mas há diferença, a gente percebe, né, entre o primeiro e o último capítulo. Bem, então vocês já viram, mais ou menos, que era o Pushkin e tudo mais. Agora, vamos ver como é que... O que eu posso dizer agora? Sim. Deixa eu ver. Esse livro foi escrito durante todo esse tempo, mas foi publicado em capítulos. Ele escrevia um capítulo e era publicado numa revista. Passa mais 1 ano, 2 anos, escreve um outro capítulo publicado em outra revista. Tá? E assim vai ganhando fama o livro, em revistas. Ele só vai ser publicado em livro ao final, lá em 33 ou 34. Pela primeira vez, 37 depois, né? Isso aí no seu todo, né? O livro está totalmente escrito em estrofes que correspondem a um soneto. São 14 versos por estrofe. Tá? Só tem 4 trechos que não são assim. Os outros todos são dessa maneira, são sonetos. Esse soneto, no entanto, tem características muito próprias, tanto assim que ele é chamado de soneto Pushkin ou soneto Onegin. Em russo, ele tem uma característica que eu não consegui manter em português, que são as rimas paroxítonas e oxítonas, chamadas masculinas e femininas. Isso eu não consegui, peço desculpas, mas eu mantive as rimas da disposição original, o mais possível. Tem alguns casos em que eu fiz rima toante, em vez de rima sonante, mas são 5.600 e tantos versos. Tá? O soneto é uma forma europeia, clássica, importada para a Rússia. Lembra-se daquelas questões das formas importadas? Temos aí. O soneto é uma parte de Petrarca, um poeta do Renascimento italiano, medieval praticamente, fim da Idade Média. E Petrarca é citado, Evgeny Onegin, ele é citado. Nós temos aqui a referência ao nome dele. E há uma característica assim, clássica do soneto,
que é um traço meio aristotélico. Assim, um soneto, na forma pura, é dividido em 3 partes, que correspondem grosseiramente a tese, antítese e síntese. Na forma pura, teria que ser assim. Né? Essa forma não se manifesta frequentemente, mas, assim, no caso do Pushkin, o que nós temos é uma alteração nessa forma. É uma coisa constante, é uma modulação no meio do soneto, no meio das estrofes, uma modulação. Ele vai afirmando uma coisa e depois gira para outra direção. Roda. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo. Isso é uma característica das estrofes, mas também o autor gosta disso. Ele gosta dessas. Por exemplo, primeira estrofe do livro. Meu tio de elevados... Veja, a primeira estrofe começa com aspas. Tá? Abre aspas, já começam umas aspas. Quer dizer, ele está citando alguém. O que é isso? Você não sabe. Meu tio de elevados preceitos, ao cair com grave enfermidade, de todos cobrou muito respeito. Uma excelente ideia, é verdade. Seu exemplo é ciência de vida. Até aí vai. Agora, olha a modulação. Mas, meu Deus, que lição aborrecida. Noite e dia a um doente grudado, sem poder dar um passo para o lado. Que cilada astuta, que baixeza. Manter um moribundo entretido e seu travesseiro bem fornido, servir seu remédio com tristeza, dar suspiros e pensar no fundo, que o diabo leve logo do mundo. Então, aqui, ele usa as estrofes e os sonetos, então, que são sonetos, com, muitas vezes, não sempre, muitas vezes como um eixo para fazer essa modulação. Eu falei, mas se vocês, eu falei da estrofe do livro propriamente, mas se vocês pegam a epígrafe do livro, que não é um soneto, a epígrafe tem a mesma modulação. Tá? A epígrafe, não, perdão, desculpe, dedicatória. É dedicatória. Me desculpe. Poxa vida. A dedicatória é assim: não para entreter os vaidosos, mas em penhor a nossa amizade. Quisera ofertar dons mais valiosos à altura de sua dignidade, mais dignos da sua alma brilhante, repletos de um sonho sagrado, de poesia viva e radiante, de humildade e ideal elevado. Muito pomposo, né? Nobre, de ponta. Não adianta. Aceite, tolerante, os meus capítulos desiguais, meio tristes, meio divertidos, sublimes ou com um povo parecidos, fruto relapso de ócios banais, da insônia e da breve inspiração da idade sem vigor e imatura, de observações frias da razão, notas do coração da amargura. Vejam, senhores, então, ele faz uma dedicatória. Essa dedicatória a esse senhor aqui, Pletnyov, que era um cara muito importante na época, que veio a ser reitor da universidade. É a esse mesmo Pletnyov que o Gogol, poucos anos depois, vai dedicar o seu romance Almas Mortas. O mesmo Pletnyov. É um sujeito importante, é um sujeito certamente admirado por essas pessoas, né? Mas é curioso, então, essa modulação que ele faz. Ele encontra um lugar para um tom elevado, uma obra para o e encontra um lugar para outro enfoque, outro caminho. Ele desloca a perspectiva. Isso é muito comum neste livro, esse deslocamento de perspectiva, esta flexibilidade. É muito Shakespeare, né? Deslocamento de nível, também é, né? Pode ser. Não, não, assim,
esse autor que você falou, Shakespeare, é citado também aqui. O número de citações nesse livro é enorme. De autores citados aqui é uma enciclopédia inteira, uma biblioteca inteira de obras. E não só de obras, mas de personalidade do mundo do teatro, da música, das óperas. Inclusive, a tradução sofre um pouco isso. Tem que mudar a ordem dos nomes para ver algum que rime com... Mas é legítimo, né? Então, bom, mas deixa eu entrei um pouquinho no livro, mas vou sair um pouquinho do livro, voltar à questão do contexto, tá? Durante esse período que o Pushkin viveu, há dois fatos históricos na Rússia assim, marcantes, dramáticos, e que estão presentes no livro, de formas diferentes, mas que estão presentes, e eu faço questão de apontá-los para vocês. O primeiro são as guerras napoleônicas. O Napoleão é uma figura... a gente não tem ideia do que foi o Napoleão na época. Não há nada semelhante para nós aqui. Tá? E é uma figura cheia de contradições que atraiu para si expectativas e ideais os mais díspares em épocas diferentes. E o comportamento dele tão dúbio, ou dinâmico, se quiserem, enfim, propiciava ainda mais isso, essas dificuldades em seguir os passos do Napoleão. O Napoleão é fruto da Revolução Francesa. E, em parte, ele era portador das ideias iluministas. Tudo bem, ele se autodeclarou imperador, quer dizer, acabou com a ideia de a república, mas ele manteve a ideia constitucional. Queria uma Constituição. Na Rússia não havia Constituição, na Rússia nem em outros países, muitos outros países. Então tem essa duplicidade. E ele vai, no curso da sua carreira política e militar, as suas alianças vão se modificando. No caso da Rússia, no caso do tempo em que o Pushkin estava vivo, o czar Alexandre I, no início, foi inimigo do Napoleão, inimigo militar. Tá? Isso está retratado no livro Guerra e Paz, por exemplo, quando o livro começa em 1805. Pushkin tinha 6 anos, portanto. Porém, alguns anos depois, 7 anos depois, o czar se torna aliado do Napoleão. São amigos. Um negócio espantoso. E essa aliança, amizade e tal, vai evoluir de um modo que vai suscitar desconfianças no Napoleão. Porque o Alexandre I também tem boas relações com a Inglaterra e não cumpre as determinações de Napoleão a respeito da Inglaterra, os bloqueios e tudo mais. E aí deu uma coisa no Napoleão, como as campanhas a oeste, campanhas ocidentais do Napoleão não correram bem, ele... Tudo bem, não tem importância não. Estava apostando uma parte do seu... Não, João, fica à vontade. É isso mesmo. Aí é o seguinte, aí ele resolve invadir a Rússia. Lembre-se do caso do Carlos XII da Suécia? Essa é uma... essa é uma situação histórica, assim, persistente na Rússia. Por quê? Como eu disse, é um território vasto e toda essa faixa ocidental da Rússia é uma região sem barreiras naturais.
Não tem montanhas, não tem mares, não tem rios, poucos rios. É estepe, planície, quilômetros e quilômetros. Sempre foi uma tentação para os inimigos. Ou mesmo que fossem os amigos, como Napoleão era uma tentação, porque aquilo é uma reta. Você avança e vai reto. E do lado do Rússia era uma preocupação que não deixava nunca deixou dormir. Porque não faltaram invasões, né? Eu falei do Carlos XII da Suécia e agora temos o Napoleão. Pois bem, então Napoleão, em 1812, Pushkin tinha 13 anos, estava em São Petersburgo, já começando, eu creio, o liceu. O Napoleão invade a Rússia e acontece aquilo que vocês devem saber, que realmente é o grande empurrão do Napoleão para a derrota. Dali para frente ele não consegue mais nada. Nada. É uma derrocada vai de 1812 a 1815, a derrocada do Napoleão, mas é grande. Essas tropas russas com alguns outros. Mas, veja, a campanha foi, por excelência, do Império Russo. Tanto que o czar Alexandre I passou a ser chamado, nessa ocasião, de o czar dos czares, o rei dos reis. Era assim na Europa. E ele era o chefe do que se chamou a Santa Aliança. Ele era o principal. Veja, então eles vão expulsando o Napoleão, e até Paris. Os oficiais russos ficam em Paris durante um tempo. Grande parte deles são oriundos da nobreza, são pessoas muito educadas, letradas, e com aquela... Se você leu o Guerra e Paz, você vê que havia uma admiração pelo Napoleão. Mesmo sendo um inimigo terrível, monstruoso e tal, havia uma admiração pelo fato de ele ser, em alguma medida, o portador das ideias iluministas, né? Veja, as coisas são muito contraditórias. E novamente, nós temos aí um caso de formas ou ideias importadas que ganham conteúdos e destinos diferentes. Entendeu? O iluminismo vai ser importado, as ideias iluministas importadas para a Rússia ganham um conteúdo diferente, são formas, mas que ganham conteúdo diferente, destinação diferente, em uma vida, mas não menor, tá? Não mais fraca, tá? Às vezes até mais forte. Então, esses oficiais ficam lá e ocorrem dois fatos. Eles têm contato direto com a herança da Revolução Francesa, que eles já conheciam muito bem, todos fluentíssimos em francês. Eles eram alfabetizados em francês e em russo, e às vezes até em alemão, em inglês e tal. Essas pessoas. E eles têm esse contato direto com essa herança iluminista, revolucionária da França. Segundo ponto, toda a campanha militar na Rússia houve um destaque para as massas populares russas, que são os camponeses, os mujiks. No Guerra e Paz, que trata disso, o Tolstói fala Narodnaya Vaina, que é guerra popular. Várias vezes. Narodnaya Vaina. Na minha tradução está guerra popular. Parece Mao Tse Tung, parece Fidel Castro, mas é assim, é isso. Não é tão estranho, porque quando Napoleão foi para a Espanha, lá a luta é feita em guerrilha, que é da Espanha, né? E os russos já sabiam disso. Nas traduções que você vai ver do Guerra e Paz por aí, eles põem guerra nacional, guerra da pátria.
e não põe guerra popular. Por quê? Não, só vi uma tradução que usou a expressão popular. Uma. Interessantíssimo, né? É uma colonização da... Mas não importa isso aqui. O que eu quero dizer é que, para esses oficiais que estavam na França e tal, que vão voltar à Rússia, eles viram que na toda a campanha, a dedicação, o sacrifício, o heroísmo das massas populares, dos camponeses. E eles voltam... E na Rússia, na época, essas massas viviam sob o regime de servidão. Servidão não é como a escravidão que havia na época no Brasil ou nos Estados Unidos. Não é. Mas é um regime em que assim, como é que eu vou dizer? A capacidade das pessoas se terem uma vida própria é muito limitada. Eles viviam sob um controle muito estrito dos donos de terra, dos senhores de terra. Muito rigoroso. Às vezes, eles estavam ligados intimamente, legalmente à própria terra. E podiam ser vendidos, transferidos, etc. Além do que, nas vastidões da Rússia, o que acontecia nas fazendas, as autoridades nem sabiam. Podiam acontecer barbaridades, eles não iam saber, entendeu? E eram esses servos que constituíam o grosso do exército, que lutaram lá. Bem, então quando esses oficiais voltam, eles, 1815, voltam, 17, 18, eles ficam, uma das coisas que começam a pensar assim, poxa, como é que esse povo aqui, nós vamos voltar, e esse povo vai continuar vivendo nesse regime de servidão, nessas condições de pobreza, de exploração, sem escola, sem coisa nenhuma. Não é possível recompensar pelo que fizeram. Essas são algumas ideias. E tem outra coisa. Eles começam, esses grupos, começam a se organizar em sociedades secretas. Tá? No livro Evgeny Onegin, nós vamos ver um traço desse negócio. Algumas dessas sociedades o Pushkin vai frequentar. Sociedades secretas, com várias propostas, várias perspectivas, enfim, mas todas elas com o intuito de reformar a sociedade russa. Dentro desses grupos, dessas sociedades secretas que vão se organizar, muitos são colegas do Pushkin do liceu. Tá? O Pushkin frequenta algumas, mas o pessoal não gosta muito da presença dele, porque ele não é muito sério, é muito responsável, não sabe guardar segredo. Então eles não... Hã? Não é uma sociedade tão secreta. É meio escandaloso. Então eles passam a ter cuidado, mas ele é um sujeito que conhece essas pessoas. E o que acontece? Ele começa a escrever o livro, meus amigos, em 1823. Né? Nós falamos aqui. Ocorre que em 1825, portanto, 2 anos depois de ele começar a escrever o livro, ocorre o segundo fato marcante da história russa. O primeiro foi a invasão napoleônica, o segundo vai ser esse, uma revolta chamada dos decabristas. Decabristas, a palavra vem de decabre, que é dezembro em russo. Às vezes aparece dezembristas. Os decabristas resolveram aproveitar uma circunstância que era a morte do czar Alexandre I e a sucessão, uma sucessão que foi cercada de dúvida, havia 2 candidatos ao trono, criou-se um pequeno, breve vazio de poder, e eles tentaram uma revolta, uma insurreição armada. Eram pessoas do exército, generais, não eram cabos, não, generais, altos coronéis, etc., da nobreza, misturados com
escritores, intelectuais, juristas, etc., e soldados também, tentaram uma insurreição em São Petersburgo e em outras cidades. Mas não foi bem sucedida a insurreição. 6 pessoas, 6 líderes lá, inclusive um amigo do Pushkin, um cara que ele admirava muito, um general, foi enforcado. 6 caras foram enforcados, os outros foram banidos para regiões afastadas da Rússia. Muita gente. Inclusive amigos do Pushkin do liceu. Amigos do Pushkin do liceu. Muito bem. Então, isso ocorre em 1825. O Pushkin começa a escrever em 1823. Tá? E ele vai terminar o livro, como nós vimos lá, em 33, digamos assim. Ou seja, nós temos aí, no fundo desse livro, subjacente, 2 fatos históricos de grande importância, de grande repercussão: a invasão napoleônica e a revolta dos decabristas, que foi uma das consequências da invasão napoleônica. E o Pushkin está diretamente ligado a esta segunda. Diretamente ligado. Por sorte dele, quando ocorre a revolta decabrista, ele não está na capital nem na cidade, ele está numa fazenda, onde mandaram ele ficar, entendeu? Uma fazenda isolado lá, e escrevendo demais, escrevia muito naquela fazenda. E ele chegou, um ano depois, ele não pode ir para a cidade. E um ano depois, um novo czar, Nicolau I, o chama. Veja você, chama assim: vem conversar comigo aqui em São Petersburgo. E ele vai e conversa, e Nicolau diz: olha, você... E meio que anistia o Pushkin desse banimento que ele estava vivendo no interior da Rússia. Você pode ficar aqui em Moscou, mas tudo que você escrever eu quero ler antes. Tá? E assim ele passa a ser o censor digamos, que exerce a censura das obras do Pushkin, passa a ser o czar. Esse Nicolau I. Mas tem outra coisa. Esse czar arranja também um trabalho para ele, arranja uma condição material um pouco melhor, oferece condições materiais. Vocês entendem como funciona isso, né? Essa cooptação, né? É como se fosse uma ONG cooptando você, dizendo assim: olha, vem aqui trabalhar aqui, fazendo essas coisas bonitas, eu vou te dar tantos mil por mês. Uma fundação Ford, assim, da época, né? Então é isso que ele faz. Só nessa altura, então, em 26, o Pushkin já viveu muita coisa, já está com 27 anos, e está escrevendo o Evgeny Onegin. Então nós temos isso já, nós temos aqui. Quais são os fatos subjacentes desse livro? A invasão napoleônica e suas consequências, a revolta decabrista. No livro, o livro que nós lemos tem 8 capítulos. Esses capítulos têm uma sequência, nós lemos com a sequência, lemos como um romance, mas há algo fragmentário nele, há muita coisa incompleta que é intencional do autor. Mas há coisas incompletas que derivam de outros fatores. Eu vou falar sobre isso com vocês. O que aparece aqui, o que seria o 8º capítulo, ele publica em forma de fragmentos e transforma o 9º em 8º. Por quê? Esses fragmentos ele chama de fragmentos da viagem de Onegin. Esse negócio de viagem
É uma viagem de Onegin pela Rússia. Eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado antes, e agora eu vou falar, mas tem a ver com essa viagem, é a viagem de Onegin pela Rússia. Porque aqueles decabristas que eu mencionei, e os oficiais que eu mencionei, os escritores que participaram da revolta, que se tomaram consciência do povo com o qual viviam, tomaram consciência do seguinte também: nós não conhecemos o nosso povo, nós não conhecemos o nosso país. Tá? E aí, daí parte todo um impulso que vai varrer o século XIX, a Rússia, que é um empenho encarniçado dos intelectuais, escritores, de todo tipo de cientistas e tal, em estudar o povo do país. São estudos de folclore, estudos anatômicos, estudos médicos, estudos jurídicos, tudo. Os caras viajavam e coletavam dados sobre o povo, a população que habitava. A quantidade de pesquisa folclórica, que nós chamamos de folclore, não sei se mas vocês entendem. Folclore, assim, cultura popular, não escrita, é enorme, é enorme. E isso tem esse significado, parte daí. Tá? Pode partir de antes, mas, enfim, daí teve um grande impulso, teve um fundo. O Pushkin mesmo, vejam o caso do Pushkin. Ele anotava histórias populares que ele ouvia em feiras, em casa, né, dentro da casa dos camponeses. Né? E ele tinha uma babá que cuidou, uma senhora que cuidou dele quando criança, da qual ele copiava todas as histórias que ele podia. Tá? Dessa história ele escreveu vários livros com essas lendas populares, escreveu poemas com isso. Outra coisa, ele anotava palavras, mas você vai dizer, isso é coisa do Pushkin. Não é. Você vai ao final do século XIX, vai ver um escritor bem diferente, como Anton Tchehov. Esse cara também anotava palavras dos camponeses. Ia lá, anotava essa palavra, anotava essa expressão, eventualmente usava. Há vocábulos, por exemplo, que aparecem nas peças do Tchehov, que não existiam no dicionário, passaram a existir depois que ele usou. Mas ele não inventou. Ele pegou os camponeses lá do sítio onde ele vivia. Isso no final do século XIX. Tolstói fazia a mesma coisa. Anotava a maneira do povo falar e o que estavam falando. Dentro dessa ideia, é preciso conhecer o nosso povo. Nós não conhecemos. Entende? E esse empenho era um esforço também dos grupos revolucionários de meados do século XIX, como os Narodniki. Parte do grupo Narodnaya Volya, quer dizer, a vontade do povo, vários grupos assim de luta, às vezes violenta, tinha um braço de antropólogos que saíam pesquisando as canções, os provérbios, iam longe e divulgavam isso, porque faz parte dessa ideia de que nesse campo, nesse local, nesse espaço, enfim, humano, há um tesouro que nós precisamos conhecer, que vai nos ajudar a sair desse problema. Tá? Um conhecimento. Então, no caso do Onegin, nós temos isso também. Observe o seguinte. Eu vou entrar de maneira meio de supetão assim, mas não tem importância, né? É o jeito, não estou muito organizado. Assim, observe a personagem Tatiana. Nós temos aqui, de um lado, o Onegin,
que é o sujeito que se veste bem, se arruma, que lixa as unhas e tem uma coleção de escovinhas para cortar as unhas, de lixinhas, e que se penteia e tem roupas, etc, etc. E é um cara da cidade, de um jeito do exterior. E tem do outro lado a Tatiana, que é uma moça do campo, que quando ele a conhece, nunca saiu do campo. E essa moça vai, no livro, vai ser o portador da cultura popular. Ela vai ser a portadora da cultura popular. Ela não é pobre, não é do povo, né? Ela é filha de um fazendeiro, não, talvez não houvesse fazendeiros modestos, mas não se compara ao Onegin. Então essa moça vai ser no livro objeto de um canal por onde o Pushkin traz uma grande corrente de cultura popular vai aparecer nesse livro. Ela vai se interessar por adivinhações, como os camponeses leem o futuro, como os camponeses adivinham o nome do seu futuro noivo, como sabe se a pessoa vai ser doente, etc., vai ficar doente, se vai chegar a visita. Uma série de adivinhações, de tradições populares, de músicas, de maneiras de vestir, de fazer comida, etc., que aparecem no livro através da Tatiana. Entende? Em grande contraste com toda a sofisticação do Onegin. Quando eu li, quando eu senti o livro, na verdade, eu fiz uma coisa assim de Rússia versus Europa. Perfeito. Descendo ou nos tratar de uma mulher ou nada disso. Eu senti isso como algo assim, a representante da Rússia, o representante, aquele que está enfadado, ainda do byroniano, não tem nada com nada, mas ao mesmo tempo é Dante também. Então eu senti assim. Perfeito. Exatamente. Essa temática do campo e da cidade, do popular e da classe dominante, na literatura russa do século XIX, vai se irradiar uma sucessão de dilemas, tá? Vai se manifestar de uma série de dualidades. E essa do russo, do estrangeiro, é verdadeira. Veja que ele define Tatiana como russa de corpo e alma. Tá? Tem um trecho que tem esse verso. Ela é russa de corpo e alma. Mas vejam que curioso. Ela está sempre lendo romances ingleses. E vejam só. Mas não é isso que eles fazem de alguma maneira? Ele próprio também. Pois é, exatamente. Ele é um russo que lia. Exatamente. As citações que ele fala são enormes. E aí? Esse é um lado. Então, ela, russa de corpo, ela lia romances ingleses. Mas, não só isso. Quando ela escreve a carta para o Onegin, o narrador diz assim, vamos ver se eu consigo... Caramba, se vocês me ajudarem a dizer que capítulo está a carta do... É porque... Quando ela desencoraja de vez, né? Não, quando ela... Não, não. A carta não. Terceiro capítulo. Terceiro capítulo, é isso aí, garoto. Vamos ver. Estrofe. Terceiro, exatamente. Perfeito. Então, quando ele escreve, quando ela escreve para ele... Em francês, né? Que ela escreve e ele diz que traduz, né? Exatamente. Aí, olha só, olha o que acontece quando ela escreve a carta. A carta de Tatiana. Mas eu quero ver o que acontece antes. Olha só.
Há uma discussão aí, mas não, sobre o fato de ela tomar essa decisão audaciosa de escrever uma carta e se declarar um homem, né? Porque é uma coisa totalmente anormal para os padrões da época, ainda mais na fazenda, no campo. Ele faz uma justificação, mas olha só, a respeito da carta em si. Ele diz assim, o narrador, prevejo aqui um novo problema. Para honrar a pátria que nos irmana, deverei eu, eis o dilema, traduzir a carta de Tatiana? Do russo, ela bem pouco sabia. Nossas revistas, ela não lia. 115, então para 115. Se exprimia e explicava-se mal em seu próprio idioma natal. Portanto, escrevia em francês. Que fazer? Repito, são nossos dramas. Até hoje o amor de nossas damas não falou russo nenhuma vez. Nossa língua de orgulho tão farta não se presta ainda à prosa das cartas. Agora, vejam, ele vai dizer que essa carta é uma prosa estrangeira. Ele chama a carta de prosa estrangeira, que ele tem que traduzir para o russo. Em versos, entendeu? Então, ele precisava fazer isso? Não, mas assim, tem um toque meio divertido nisso, que é, novamente, deslocar a perspectiva. Novamente, cria uma nova dimensão assim, no livro. E outra coisa, outra maneira que ele diz lá na página 118, ele diz assim, a carta está inteira à minha frente. Eu aguardo como algo sagrado. Em segredo, angustiadamente, leio e releio, jamais saciado. Quem nela inspirou tal ternura e essa espontaneidade tão pura? Quem inspirou o doce contrassenso, perigoso, sedutor e imenso, da fala que vem do coração? Não sei dizer, mas está aqui. De um quadro vivo, um mero croqui, minha pobre e imprópria tradução. Como a ópera Freischütz, tocada por dedos de uma aluna cansada. Então, ele ressalta aqui a ideia de que existe uma carta, ele tem na mão, ele está em francês, mas ele não vai mostrar a tradução que ele vai fazer, que é um mero croqui, é um mero rascunho, assim, né? Bom, acontece que essa carta é uma coisa linda, eu acho uma coisa espetacular, fora de série, uma coisa única. Bom, mas não vem ao caso, nós estamos falando aqui da questão nacional. Eu desviei do assunto, né? Da questão nacional, então, da qual a Tatiana é a porta-voz. Eu acho que eu tenho que parar, né, João? Não? O nosso horário aqui, não? Não tem um horário. Então tá. Não. Aí é o seguinte, para vocês terem uma ideia do que é curioso nesse livro, de quanta coisa enigmática tem aqui. Um dos colegas de liceu do Pushkin, cujo nome é alemão, Rebecca, eu não sei pronunciar, mas não importa, era um cara que também foi poeta. Ele tem um nome alemão, porque na Rússia havia e há ainda uma comunidade alemã grande, de centenária, de séculos, enfim, vive lá. E estão integrados à Rússia, mas tem nomes alemães. E esse Rebecca, que estudou com o Pushkin no liceu, como eu disse, e que fez parte do movimento decabrista, e foi preso e foi deportado. E nunca mais viu o Pushkin, nunca mais voltou para a capital. Quando o livro foi publicado, ele leu lá.
E ele escreveu uma carta assim, poxa, Tatiana é o Pushkin. Esse cara conheceu Pushkin adolescente e jovem, até 1825, portanto, Pushkin tinha 26 anos, ele conheceu e conviveu com ele. E ele disse, Tatiana é o Pushkin. Quer dizer, é claro, isso é uma opinião de uma pessoa, não tem valor documental nem nada, mas é um índice, assim, curioso. Né? É um indicador curioso, é inesperado. Né? Por que ele diz isso? Porque as preocupações de Tatiana, que o narrador é um debochado, aí vocês podem dizer, o narrador é o Pushkin. Há elementos biográficos, sim, que confirmam isso. O narrador fez coisas que o Pushkin também fez. Fala até que escreveu os livros que o Pushkin escreveu, mas não todos. Tem coisas que o narrador diz que o Pushkin não foi. Pushkin nunca esteve fora da Rússia. Esse narrador foi em Veneza, foi não sei onde. Não é? Mas ele embaralha tudo, fictício. Um operário fictício. Hã? Ele embaralha tudo, na verdade. Ele nos desvia de alguma forma, né? Você fica tentando colar o narrador com ele ou alguma coisa. Na verdade, ele vai trabalhando tudo. Ele Exato. as cartas, desmancha as cartas. Né? Ele carta no sentido de carta de baralho. É como se ele desmontasse tudo, montasse como ele queria. Então, isso desvia realmente quem ele é. E é bonito isso também. Sai de um lugar comum, é de um modernismo assim, muito inacreditável para a época. Ele pode fazer tudo para cá, para lá, e bom, esse é o meu sentimento com o livro. Né? Não, mas é muito comum. Isso era intencional. Agora, essa questão de quem é o Pushkin é uma das questões sem resposta que perduram até hoje. Como muita coisa que se pergunta, uma das maneiras pelas quais a gente comprova que o livro está vivo, por exemplo, no caso na Rússia, que são onde ele é lido, é assim a aflição, a inquietação que as pessoas têm em saber certas coisas. No meu caso, como eu estava traduzi, a primeira coisa que me perguntaram quando eu fiz essa tradução em português lá na Rússia, assim, então, Onegin não estava apaixonado por Tatiana? Você entende? É como se fossem pessoas reais, atuais, entendeu? Bom, por curiosidade, eu acho que não estava, não. Ela estava por ele. E ela sabia que ele não estava. Ela é muito mais inteligente que o Onegin. A Tatiana é 1000 vezes mais sensata, inteligente e tal. E ela sabia que não ia deixar o marido para ir com o sujeito. Porque ela sabia que não tinha lastro, não tinha fundo. A segunda carta, né? A carta do Onegin para a Tatiana. Depois ela manda uma carta para ele. Não. Ela não manda uma carta, não. Ela fala com ele. Ela fala com ele. Ela fala, diz, não dá, não. Você só quer isso porque eu sou casada, rica e quer ter fama de sedutor. Ela diz, mas eu amo você, eu gosto. Só você é um cara que tem caráter, tem tudo isso, tem nobreza, tem coragem, tem brio. Mas você não me ama. Mas aí parece que ele está preso a uma forma falsa. E esse é um outro ponto aqui que nós podemos... Minha exposição está seguindo um rumo todo maluco, viu? Mas tudo bem. Depois vocês arrumem isso como puderem, viu? Só para que eu não me perca. Você está, então, associando agora essa carta que está no capítulo 3º, no 7º capítulo, quando eles se encontram, ela diz para ele, não é? Então, Onegin era mais nova, talvez uma pessoa melhor. Olha que verso espetacular. Vejam que verso. Uma pessoa... Você está associando as duas, né? A carta e a fala. Veja só, quando eu era uma pessoa talvez melhor, quem é capaz de dizer isso? Entendeu? O Onegin jamais diria um troço disso. Isso é muito profundo. E
Então, essa Tatiana, assim, ele é muito mais inteligente, muito mais estável. Mas vamos falar sobre Onegin. Qual é o problema do Onegin? Quando começa o livro, a gente vê um sujeito que vai herdar do pai, depois herdar de um tio, ficar riquíssimo, né? Mas que não está dando bola para nada disso. E ele tem uma série de costumes importados, a roupa, a maneira de vestir, de falar, de pensar. Eu vou apresentar aqui a minha tese, portanto, ele é fruto, ele é o reflexo de um fenômeno que está fora da Rússia. Tá? Ele não é, ele é uma imitação, e há um trecho aqui que fala assim: o que é você, Onegin? Mera imitação, paródia. Você é uma paródia. Tem um trecho aqui que fala disso. Você é uma paródia, uma imitação. E a questão é essa: o que é o Onegin? As pessoas não conseguem, em volta dele, não conseguem saber o que ele é, e ele mesmo não sabe o que é. E essa é a fonte da tédio, da angústia dele. Ele não sabe, ele vive, age sem ter conteúdo por trás de uma fachada. Tá? Por isso que fala assim: você é o quê? Mera imitação, uma paródia, monstro mais satânico que existe. Então, eu assisti aquela ópera Onegin um pouco antes da pandemia, né? Eu tinha assistido também o Fausto do Guinot, né? Mas quando eu assisti o Onegin, eu falei, poxa, é que poderia ser um Fausto do Pushkin, né? Só que ele tira a questão do pacto, ele coloca o Onegin como aquele homem supérfluo mesmo, né? Que tem na literatura russa. O homem? Supérfluo. Supérfluo. Ah, tá. Como um homem que não tem caráter, não tem... É destituído até do conhecimento, enfim, né? Também esse é um outro ponto. Deixa eu fazer uma ligação com o que eu comentei antes. Lembra quando eu falei do Pedro Grande, que havia as formas sociais, formas jurídicas importadas e transplantadas para a Rússia, onde assumiram nova vida? Mesmo assim, em parte, persistiram como formas importadas. O Onegin é um reflexo disso, dessa importação, tá? Dessa necessidade de importar, mas em que, mesmo assim, mesmo tendo algum conteúdo próprio, autêntico e tal, essa forma desfigura, enfraquece esse conteúdo, entendeu? Existe um dilema do que privilegiar, a forma importada ou um conteúdo que é fruto dessa importação, entendeu? Então, o Onegin, muitas vezes é descrito como um sujeito mau caráter, mas não é isso. E a Tatiana sabe, a quem entende, sabe que não é isso, mas ele está como que preso a uma maldição. Tá? E o que a nossa amiga aqui falou é uma coisa que merece ser lembrada, a questão do chamado homem supérfluo. O que é um homem supérfluo? Parece uma coisa muito feia, né? Mas não é que seja feia, não é uma coisa ruim, não é uma coisa moralmente ruim, não é isso. É que é um fenômeno histórico e social que a literatura russa identificou e investigou, e questionou, e ganhou esse nome. Tá? Eu tentei aqui, na minha apresentação, falar disso. Deixa eu ver se eu peço um minuto aqui. Um minuto só. Está lá? Ah, então.
Puxa, obrigado, gente. Obrigado, é isso mesmo. Olha só, o que eu digo aqui. Outro tema que deriva de Evgueni Onegin é o do chamado homem supérfluo, uma longa e produtiva vertente da literatura russa. Trata-se das manifestações no plano subjetivo de problemas e impasses históricos de fundo, vividos pela classe dominante e pelas camadas mais instruídas em geral. As características: o tédio, o cinismo, a agressividade gratuita, o isolamento social, o distanciamento afetivo, a alternância entre a ação frenética e a apatia, o sentimento de ser estrangeiro em seu país. Então, esse conjunto de características, e tem mais outros, mas foi os que eu consegui levantar aqui, vão ser uma constante na literatura russa desse século XIX. E são a expressão de um problema histórico real, não é uma ficção, tá? Nem é uma expressão subjetiva das emoções, é algo objetivo. Estava presente lá. E sem solução. Estava presente como problema, como dilema, que não tem solução. Tá? E esse livro é meio que inaugural nesse negócio. Inaugura esse personagem, essa figura. Graças a Evgueni Onegin. Nós somos muitas vezes tentados a desprezar o Onegin como um cara mau caráter, um cara fraco, mas não é isso. Não, eu acho impróprio pensar assim, acho simplificador. Entendeu? Tanto que há vários momentos em que ele revela preocupações mais autênticas. E é curioso esse ponto. A Tatiana, na carta, diz assim: quem é você? O meu salvador? Um anjo tentador? Ou o meu salvador? E vejam, ela não tem uma resposta para isso, ela não opta, mas ela sabe que o sentimento dela por ele é o que existe. Entendeu? Há um sentimento que prevalece sobre as opções argumentativas, racionais, o que for. Ela acredita no sentimento. E esse é o ponto em que nós temos aqui uma oposição entre a razão e o sentimento. Não é elementar dizer isso, mas no conjunto do quadro que nós estamos tratando, isso ganha uma profundidade, não é banal. Não é banal. E ela vai dizer: você é o anjo salvador ou tentador fatal, uma coisa assim. Pois bem, minha tese sobre esse livro também é o seguinte, é que a Tatiana quer ser, ela sim, a salvadora do Onegin, que vai resgatar o Onegin dessa maldição em que ele está, como imagem refletida, como reflexo de um fenômeno externo, pororó. Entendeu? E tem uma outra coisa aqui que é a seguinte, que vai redundar num grande rio de polêmicas na Rússia, que é: a Tatiana é do campo, é rural, é popular. E o Onegin é da cidade, é moderno, é europeu. E aí nós temos a seguinte possibilidade: será que é o campo russo que vai salvar a cidade? Né? Essa correspondência entre o plano subjetivo, o plano interpessoal e o plano histórico, mencionando agora, a gente pode ver também uma correspondência, a forma do livro, em vários momentos, vai espelhar o caráter do Onegin, a mobilidade. Você estava falando do soneto, uma modulação, um desvio, tá? A coisa está caminhando num sentido e ele desvia para outro, enfim. Não sei, será que não daria para estabelecer uma correspondência entre forma e esse caráter de homem supérfluo?
volúvel, sem dúvida, sedutor, que atira em todas as direções. eu acho que sim. Digamos assim, esse conteúdo, a tensão inerente a esse conteúdo vai pressionar a forma e vai dar instabilidade a essa forma, vai criar esse espaço para o escritor fazer esses desvios, esses cortes, essas fragmentações, entendeu? Permitir que o livro abranja diversas perspectivas, do mais emotivo ao mais cínico e debochado, sem que um suplante o outro. Eu acho que sim, existe uma pressão sobre a forma, né, a partir desse conteúdo que é histórico, né? Eu acho que essa é uma maneira mais rica de ler o livro, entendeu? Uma coisa que eu estava comentando e perdi antes, né? Eu falei da viagem, dos fragmentos da viagem de Onegin. O que é esses fragmentos? É um capítulo que ele escreveu e depois desistiu de escrever e resolveu publicar em forma de fragmentos como um apêndice. Essa viagem, o Onegin, ele traduziria, mostraria a fuga de Onegin após o duelo. Ele duela, o duelo é um crime. É um crime mais ou menos tolerado. Ele é assim, é contra a lei, mas ele só ele é como que um esporte da nobreza, um esporte suicida da nobreza. Tá? E o Onegin mata o Uriensky, veja, ele mata por nada. Mata e se arrepende, ele corre lá, mas não é possível. Uriensky tenta acordar o Uriensky, morreu imediatamente. E ele então foge. Essa fuga é assim, passa uns 3, 4 anos viajando pela Rússia. Aí o Pushkin resolve não publicar esse capítulo. Resolve recortar esse capítulo em retalhos e fazer fragmentos da viagem de Onegin. Se você ler, vocês vão ler, já leram, pouco aparece da viagem de Onegin. Aparece o narrador falando de memórias dele, o narrador que não é? Mas é interessante. Eu nunca li ninguém falar isso, mas na minha mente veio o seguinte: houve, pouco antes do Pushkin, um outro escritor, do século XVIII ainda, final do século XVIII. Desculpe, não vou lembrar o nome. Eu já estou nervoso, não lembro, mas é um cara importante. Inclusive, eu fui no lugar onde dizem que ele está enterrado. Essa moça... Não, anterior. É um cara que escreveu um livro que foi mais perseguido lá na época. É um livro chamado Viagem pela Rússia. A viagem de Moscou a São Petersburgo, em que ele conta a viagem. E ele conta, ele faz um quadro muito crítico do que as estradas ruins, pororó. Como é o nome desse cara? Muito bem. Fugiu, me desculpe. Depois, ele não figura aqui no livro, não é mencionado, não. Mas o fato é que esse livro é uma viagem pela Rússia. Então, bastou fazer uma viagem pela Rússia e contar para criar um problema. Tá? Não importa. E eu tenho a impressão que essa viagem de Onegin também seria um negócio problemático também, né? Então, ele meio que recortou e deixou lá. E vejam, se vocês... havia também um 10º capítulo. E esse 10º capítulo era sobre os decabristas. E esse 10º capítulo ele queimou. O Pushkin queimou. Mas ele deixou cifrado uns versos, ele fez um código meio matemático, né, para guardar os versos. Assim. E esse
nunca foi decifrado, até que no início do século XX, um filólogo russo decifrou em parte e conseguiu restabelecer os versos. Eu pus aqui, esses versos são muito fragmentários, mas você vê que ele está se referindo aos decabristas, ao Tsar. E há desenhos dele aqui nessa parte. Se você... você aqui... esse desenho aqui, antes de começar o livro, mostra uma série de pessoas enforcadas. É um desenho dele. Está nos manuscritos aqui. Lá está umas 6 pessoas na forca, na volta. Assim. E uma série de caras. Hã? Não estava falando com ele. Tá. Para falar onde estava. Tá. Então você vê, tem aqui o patíbulo. E isso aqui é um desenho que estava no manuscrito desse 10º capítulo. Entende? Então, o que eu falei sobre os decabristas é verdade, ele está por trás desse livro. Outra coisa, quando o Onegin é rechaçado pela Tatiana, ela diz assim, olha, eu estou casada, não vou deixar, se você fiel, esse é o meu destino. Né? Nós tivemos a possibilidade, a felicidade esteve tão próxima, é um verso espetacular, a felicidade esteve tão próxima, mas agora eu estou casado. Ele vai embora. Isso ocorre, aí eu quero falar com os senhores. Eu acho que eu estou me alongando muito, né? Estou deixando... Isso aí, o Radischer, esse aí. Exatamente, esse cara. Perfeito. Você achou aí? Não? Lembrou? Radischer, esse cara. Que não sabe nem direito onde ele está enterrado, entendeu? Mas tem um cemitério lá em São Petersburgo, que é lindo o cemitério, lindo cemitério. Fui 2 vezes. Onde está o Turgenev, o Goncharov, Chernyshevsky, Pisarev, vários escritores. Pô. Não. Esse cemitério fica... É um bosque, entendeu? Não é igual daqui, não. É um bosque, cara. O cemitério é uma coisa... É um parque. Sombra, assim. E lá tem um lugarzinho lá e diz assim, olha, acreditam que aqui esteja enterrado o Radischer. Porque ele ficou tão mal visto, na época, tão mal visto. Eu tenho esse capítulo, Fragmentos de Viagem de Onegin, eu tenho a impressão que tem alguma relação com a viagem do Radischer. Eu tenho... palpite, tá legal? Diga. Talvez desviando um pouquinho, isso que você comentou, de pegar o local para detalhar, deslocar para uma frente para esses fragmentos de viagem, lembra para os machadeanos o que o Machado fez, simulando, né, que é o capítulo 130 do Brás Cubas. Ele diz que ao final ele diz que é para intercalar entre a primeira e a segunda oração do capítulo 129, né, do capítulo anterior. Aí, só que isso é só uma simulação, né, ao passo que o Pushkin faz de fato. Né? E o Machado faz isso simuladamente, embora o Machado nunca tenha lido o Pushkin, pelo menos não tem nenhuma tradução na biblioteca dele. Né? Poderia eventualmente ter. Enfim, poderia, Não tem. Se saiba, quem catalogou a biblioteca, não tem nenhuma tradução. Mas quando o Machado morreu... Ele foi traduzido dentro do próprio século XIX? Foi traduzido. Foi. Inclusive tem uma tradução em prosa de Evgeny Onegin, feita pelo Turgenev, que era outro escritor russo. Ele fez para o francês, junto com o Verdot, que era um amigo dele. Eu até consultei bastante essa tradução, porque é em prosa, é uma tradução em prosa, não é em verso, o que ajuda muito, porque é bem literal. Foi
E saiu uma revista que o Machado lia, que foi, acho que era a Revue de Le Monde. Eu acho que não é. É tão engraçado que uma coisa que aconteceu na prática, na confecção do Miele, aconteceu simuladamente na curioso. Eu não tenho conhecimentos, assim, mas esses recursos que o Pushkin usa não são invenções deles. Ele, quer dizer, por exemplo, tem isso, tem na França, tem outro, enfim, há várias fontes, que você pode ir até a Idade Média. Eu não conheço bem o assunto, mas já ouvi dizer que existem formas desse tipo de elaboração. Assim. Mas o fato de existir uma técnica e de usá-la com sucesso vai uma distância. Usá-la com pertinência. Porque esse é outro ponto que eu gosto de dizer. Ele usa isso, mas não é para criar um efeito. Não é, assim, para ostentar técnica. É para encher os olhos do público imediatamente. Não é como se fossem uns fogos de artifício. Tem uma função. Ganha profundidade contra o fundo geral do livro. Entendeu? O mesmo vale para o humor dele. Eu já vi pessoas falar, essa pessoa trata o Evangelho como um livro sério, é um livro humorístico, um livro debochado. Não é. Ele usa o humor, existe humor, mas isso tem uma função. Tá? Ele está cumprindo uma função, e eu vou falar sobre a próxima vez, eu vou falar melhor sobre isso, tá? Para a gente não ficar cansativo aqui. Mas o importante, eu acho, é que levar esse livro a sério. Tá? E não como um jogo, uma coisa lúdica, ou uma piada. Não é. É uma tragédia. Esse livro é uma tragédia tremenda. Tá? De grande... Diga. Eu fiquei muito curiosa com esse personagem da Tatiana. Né? A primeira coisa que eles vão sair daqui e comprar o livro que eu estou muito interessada na Tatiana. Tem outra vez. Então ela mesmo comprou. E o tempo todo, né, quando você está falando desde lá do Kizar, dessas avalanches modernizadoras que vinham, né, você fala, né, do Pedro Grande, e como isso marcou, né, mudou o capital de Moscou para São Petersburgo, né, e como as formas vão ser importadas também. E aí, quando a gente chega no Homem Supérfluo, eu fiquei pensando, né, numa experiência, como eu disse para você, no estudo Tolerância, ele tem um texto muito interessante que chama Sentimento da Dialética na Experiência Intelectual Brasileira, Dialética e Dualidade, na experiência intelectual. E aí você também usou esse termo dualidade, né? Justamente como há sempre, né, por parte das nossas... por isso que eu estou muito curiosa com a Tatiana. Há por parte da nossa intelectualidade ou dos nossos letrados, né? A gente teve, quando você falou que muitas pessoas, muitos intelectuais anotavam cantorias, anotavam isso e aquilo, eu fiquei me lembrando do Turista Aprendiz, né? Do Mário de Andrade. O que o Mário de Andrade fez? A mesma coisa, né? Foi lá estudar boi, escrevia como as pessoas falavam, porque sabia que uma avalanche modernizadora que vinha ali ia acabar com os reisados, com as congadas, com as festas do mundo camponês. Né? Minha família toda é nordestina, por exemplo, e a gente conhece muito pouco disso, justamente porque a avalanche modernizadora tirou tudo isso. E aí, no momento que o narrador coloca que a Tatiana ela é russa de corpo e alma, mas ao mesmo tempo ela lê em inglês e escreve a carta em francês, se eu não estou enganada. Então, assim, mais ou menos, né? Ela é russa de corpo e alma, porque justamente ela também é uma letrada. Então a impressão que dá é que esse é o desejo dele do povo russo, né? Porque se a gente pensar nos muriques ou pensar no nosso povo sertanejo, que o Mário de Andrade falava, né, no Turista Aprendiz,
as classes populares não sabiam nem ler, né? Tinha muita tradição, a cultura oral, que foi, né, pro pau, e simplesmente isso pouco ficou, né? Com exceção dessas pequenas, esses pequenos tesouros que a gente tem, de que as pessoas anotaram isso, né? E aí eu fiquei pensando como, de repente, realmente, né, esse sujeito supérfluo é o que o Paulo Arantes vai chamar, sei lá, de sujeito dilacerado, né? Que é uma característica de pessoas letradas da periferia do capitalismo. A Rússia também era periferia, e aqui não no sentido de moral, nunca moral, né? Mas no sentido realmente de que, desde o Raízes do Brasil, né? Raízes do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda coloca lá o sentimento de ser um desterrado na própria terra, né? Uma constante, né, disso, assim, né, dos nossos letrados e da gente, de alguma maneira, de estar dentro e fora, e da necessidade de construir esse povo, assim. Aí eu fiquei muito curiosa, né, para realmente entender quem é essa Tatiana, né? Ela está figurada a partir dos desejos, né, do narrador, assim, e ao mesmo tempo, enfim, não sei, vamos ver, né? Os desejos do narrador, eu acho que você vai, talvez, você vai afastar um pouco a ideia dos desejos do narrador, tá? Porque a gente não sabe bem quais são os narrador. Esse narrador, ele ocupa 1/3 do livro. 1/3. Quer dizer, se você tem 5.600 versos, você pode pôr uns 1.800 versos só o narrador. Dá para fazer um outro livro, só com o que ele fala. E o que o narrador? Ele fala onde ele foi, quem ele conheceu, o que ele pensa, as recordações. Não tem nada a ver com a história. Entendeu? Ele para e faz e cria um outro livro, um outro espaço. Tá? E ali ele chama o leitor também. Ele diz, leitor, o que você acha disso? Assim, tem uma altura que ele fala, então, meu nobre leitor, como vai sua nobre família? É assim, ele chama o leitor. A Tatiana, ele diz que conheceu a Tatiana. Veja só, ele diz que conheceu a Tatiana, conheceu o Onegin profundamente, está com os manuscritos da carta do Onegin, com os manuscritos da carta da Tatiana, ele está com os manuscritos do poema do Linsky, estão com ele. E você vê, o livro é dedicado, a dedicatória do Pushkin é a um cidadão chamado Vyasemsky. Nós aqui não vamos dar muita bola, mas foi um cara importante na época, um amigo dele. Vyasemsky. Quando você chega lá no final do livro, na última parte, a Tatiana, já casada e rica, casada com um príncipe e tal, está numa festa e senta-se ao lado de quem? Do Vyasemsky, que fica encantado com ela, entendeu? Então, você que aparece aqui. Então, a gente... há muita caminhos para questionar isso. Mas uma coisa... A primeira coisa na minha cabeça é o seguinte, que o Pushkin escreveu um livro contemporâneo. Ele estava tratando do seu meio imediato, presente, das pessoas vivas que conviviam com ele, com o seu tempo, contemporâneo, do seu país, da sua cidade, entendeu? E essa é uma característica que exprime, assim, a inquietação deles, desses escritores. O que está acontecendo aqui? Como nós somos? O que significa o que acontece? O que nós fazemos? Entendeu? Os livros russos daqui para frente serão contemporâneos. Os poemas, os romances, os contos serão, por excelência, contemporâneos. Fala dos seus contemporâneos. É claro, o próprio Pushkin escreveu livros muito importantes, muito bonitos, sobre, como eu falei, lendas folclóricas, em épocas meio míticas. O Galo de Ouro, várias coisas, que muitos viraram ópera, inclusive. Excelentes. As óperas são tão boas quanto os romances.
E a gente conhece pouco. E aí, ele escreveu depois, vejam que interessante, depois que ele tem a conversa com o Tsar, ele passa a pesquisar arquivos históricos da Rússia. O Tsar autoriza ele a ir para os arquivos. E ele começa a pesquisar arquivos que muita gente não tinha acesso. E ele começa a planejar tratados de história. E escreve alguns, em prosa, é claro, não é literatura. Um deles era a revolta de Pugachev. Pugachev foi um líder de uma imensa revolta camponesa na Rússia, imensa, no tempo da Catarina. Esse cara chegou, com seus seguidores, chegou a ocupar um vasto território, criou um reino, se vestia de rei, entendeu? E não tinha exército para ele. Imagine assim, um Antônio Conselheiro bem sucedido, aqui não, muito mais forte, e aí a Catarina mandando tropa, o cara só, até que pegaram, né? Mas, e o Pushkin vai escrever sobre o Pugachev. Tá? Vai escrever nos arquivos históricos. Então eu falo isso porque eu mencionei o contemporâneo, mas existe, aí começa também um questionamento a respeito da história do país. Tá? Bem, eu acho que já me estendi muito. Ontem eu li o finalzinho, aí você falou que o narrador é o que está com a carta da Tatiana. Tá, ele diz que está. Pelo que eu lembro ontem no finalzinho, quem diz que está com a carta, ou eu estou fazendo confusão, é o próprio Onegin. Não. No final, não é a voz dele que diz que tem a não. carta? Não, tudo bem. Naquele momento ele tem. No momento em que o Onegin procura a Tatiana, ele tem a carta, ele diz que tem a carta. Não, porque Mas veja só. o narrador e o outro estão bem separados. Olha o tempo. Esses fatos acontecem. Depois, o narrador vai escrever o livro. Ah, tá. Aí, quando o narrador escreve o livro, ele está com as cartas, os poemas, ele juntou tudo. Sabe como? Sei lá como, né? Poderia ser uma confusão proposital, mas Não. nesse caso não é. Não é. Ele, o Onegin diz que guardou a carta. Mas aí também tem uma dúvida, porque na cena dele com ela, ele parece que devolve a carta para ela. E na ópera, se você ver a ópera, ele devolve a carta. Mas aí no final ele diz que tem a carta. Há alguma questão duvidosa aí. Mas o importante é isso, é que o narrador reúne esses documentos, né? Como quem diz, eu tenho a prova. Então. Meus amigos, então eu cansei vocês aqui demais, peço desculpas. Aí na próxima vez, se tiverem interesse, estarei aqui à disposição. Vamos ler melhorzinho assim, os trechos e comentar, tá? Agradeço muito a vocês. Tá? Acho que